Muito obrigada, Dulce, por suas palavras fortes, emocionantes. Me sinto extremamente responsabilizada nesse depoimento aqui, diante dessa sua apreciação. Eu, na verdade, conheço Dulce desde que eu entrei no Colégio de Aplicação, em 1962. Ela estava no clássico, no primeiro clássico. E depois a gente teve muitas oportunidades de convívio na universidade, na extensão, etc. E Dulce era uma das pessoas que despertou em mim todo um grande prazer pela dança contemporânea, que, aliás, eu pratico até hoje com Evaldo Bertazzo. Então, eu gostaria de saudar e agradecer a Joviniano Neto, que já nos tempos da Comissão da Anistia, já aqui na Bahia, no Comitê da Anistia, já tinha oferecido um imenso apoio para a divulgação da história da prisão, minha e de outros companheiros da Ação Popular e da morte de Gildo. E gostaria de agradecer também a presença dos meus familiares. Estão ali Antônio Jorge, Suzana, Pedro, errei o sobrinho não, né? Pedro, Solange, essa família, as meninas, Suzana e Solange, fez parte daquele apoio fundamental que eu tive para poder criar a Tessa ali no começo da vida. Gostaria de agradecer a presença, agradecer o convite da comissão para depor aqui, e gostaria de agradecer a presença de todos os meus amigos, e saudar o governador Valdir Pires, que eu tive a oportunidade de entrevistar quando ainda era ministro da Previdência, e eu trabalhava, eu não sei se eu estava no Rio ou em Brasília trabalhando, mas, enfim, tive a oportunidade de entrevistar antes dele ser governador da Bahia. E agradecer a presença, eu vou eleger 2 amigos, em nome dos quais eu agradeço a todos os amigos que foram suporte fundamental para mim nesta batalha que já dura 40 anos, de contar a verdade dos fatos acontecidos e das pesadas consequências desses fatos acontecidos em outubro de 73. Eu me refiro a Emiliano José e a José Sérgio Gabrielli, meu desejado ex-governador a essa altura, e como ex-futuro governador, me corrige aqui a Dulce, mas através dos 2 que acompanharam sempre toda a minha batalha, foram companheiros de Ação Popular, foram figuras chaves na minha formação política, eu agradeço a todos os amigos baianos aqui presentes. Eu queria, além disso, agradecer quem está aqui e quem está assistindo fora daqui, pelo link disponibilizado pela UFBA, que vão, pela capacidade de ouvir generosamente, numa tarde luminosa, ensolarada, histórias tristes pela promoção da memória, da verdade e da justiça em nosso país. Eu queria lembrar aqui que eu já prestei o meu depoimento, já depus para a Comissão Nacional da Verdade em Minas. Depois de depor em Minas, eu tive um depoimento grande para a Comissão Nacional da Verdade em São Paulo, e 2 vezes estive depondo na Comissão Estadual da Verdade em São Paulo. Uma das vezes, mais recentemente, no dia 25 de outubro, numa sessão que a comissão generosamente fez pelos 40 anos do assassinato de Gildo, ato comandado pelo deputado Adriano Diogo, que preside a comissão. No entanto, eu gostaria de dizer para vocês que, para mim, parece mais difícil falar aqui em Salvador sobre esses fatos,
do que falar em Brasília, no Rio, em Recife, se eu tiver que falar, porque não apenas porque aqui em Salvador foi onde os fatos aconteceram, mas porque aqui é o lugar da minha formação. Eu sou baiana, a minha família, os valores liberais da minha família, a consistência do pensamento democrático, essa matriz que me formou é aqui, de Salvador, né? O meu pai, um pequeno comerciante na periferia de Salvador, no bairro de Santa Luzia, era um leitor persistente e insistente de filósofos e acreditava profundamente nas raízes gregas da democracia, por isso a leitura dos filósofos. Era engraçado, um homem que passava o dia inteiro num armazém lá perto do Lobato trabalhando e que de noite ficava me dando lições sobre Sócrates. Eu acho que isso, enquanto a minha mãe, né, que era uma leoa para formar 10 filhos na melhor escola democrática e tal, só podia resultar naquilo em que, enfim, eu me tornei, né? E que meus irmãos também, quer dizer, pessoas assim, absolutamente comprometidas com os ideais da democracia e da liberdade. Nas matrizes nessa matriz da minha formação, eu quero lembrar aqui também o Colégio de Aplicação, que foi assim uma escola fundamental na minha vida, dos 11 aos quase 18 anos, e aproveito aqui para homenageando todos os bons professores que eu tive. Eu queria lembrar Zuleika Barreto, minha professora de literatura na 4ª série de ginásio e no curso clássico, que foi assim uma pessoa fundamental na formação dos meus hábitos de leitura junto com a minha família. E lembrar depois que eu sou fundamentalmente assim baiana, não importa que eu esteja há 30 anos trabalhando fora da Bahia, porque também na minha fase de formação, a matriz da minha formação como jornalista é uma matriz baiana. Os meus professores na faculdade, na Escola de Comunicação e Escola de Biblioteconomia e Comunicação, que depois virou a Facom, Floresvaldo Matos, Joca, etc., os meus primeiros chefes no Jornal da Bahia e depois na Tribuna da Bahia, de volta ao Jornal da Bahia, é essa a matriz do jornalismo, é essa a raiz que me faz praticar até hoje um jornalismo que eu acho que é sério, consistente e, eu diria, reconhecido em São Paulo. Eu acho que, evidentemente, eu tenho grandes agradecimentos a fazer à acolhida que eu tive em São Paulo, e as oportunidades todas que eu recebi para fazer um trabalho decente e que eu acho que traz alguma contribuição para esse país. Bom, eu vou pedir, feito esse agradecimento a todos vocês e lamentando o calor que vocês estão sentindo aí, eu vou pedir licença para exibir um vídeo de 10 minutos e depois tem mais 2 minutos. Esse vídeo é uma colagem de imagens feitas ao longo do tempo e que quem fez isso para a gente foi a TV Assembleia, lá de São Paulo, junto com a Comissão da Verdade. Então, eu vou pedir essa exibição e, em seguida, depois do vídeo, aí eu volto efetivamente a falar sobre aquilo para o que eu fui convidada a depor. Pode ser? Eu ia finalizar esse vídeo com 2 minutos da Nara, filha da Tessa, lendo na Comissão da Verdade de São Paulo uma biografia do Gildo. Mas como não deu, vamos deixar assim mesmo. A minha intenção com essa colagem, e finalizando com a Nara, era mostrar que, na verdade, a gente está falando de uma luta de 4 gerações, né? Porque ali está seu Agostinho, pai de Gildo, estou eu nessa batalha, está a Tessa e a Nara, que tem 10 anos e quis participar da homenagem e leu 4 minutos de leitura de uma biografia de um texto preparado por Tessa.
Mas, uma vez eu vou aproveitar aqui para agradecer também a presença do senador Walter Pinheiro, presidente da Associação Baiana de Imprensa e membro da Comissão Estadual da Verdade. Tá certo? Voltando então ao depoimento propriamente, eu gostaria de começar, Dulce, falando sobre o cerco final que levou à prisão, levou a nossa prisão pela Polícia Federal no dia 22 de outubro de 1973, Oldac Miranda, Antônio Litácio, Nádia Magalhães Miranda, Odívia, eu não sei o sobrenome dela, eu mesma, e Gildo Macedo Lacerda. Esse cerco, para mim, começou em junho de 1973. E começou de uma maneira bastante curiosa. Eu trabalhava no Jornal da Bahia e a Albenice, que era recepcionista do Jornal da Bahia, nos avisou de que eu e Gildo estávamos sendo seguidos. E então eu, conversando com Gildo, resolvi procurar a direção do Jornal da Bahia e pedir que tentasse saber se era verdade que eu estava sendo seguida, porque os 2 agentes que nos seguiam ficavam, inclusive, no bar de frente do Jornal da Bahia, na Barroquinha. Então, eu conversei com Gustavo Tapioca, que era um dos diretores do jornal na época, e Gustavo falou com o João Falcão, falou com o Braulio, eu não vou me lembrar o sobrenome do Braulio, Emiliano, me ajude, Braulio Ribeiro, que era diretor do Jornal da Bahia, e na minha frente, na sala da diretoria do Jornal da Bahia, o Braulio ligou para a Polícia Federal, chamou o coronel Luiz Arthur no telefone e disse que o jornal gostaria de saber qual era o problema que estava acontecendo com uma profissional do jornal, uma repórter do jornal, que estava sendo seguida. Isso estava sendo constrangedor, porque estava sendo seguida, inclusive, durante as atividades de trabalho, inclusive na frente do jornal. E o coronel Luiz Arthur respondeu para o Braulio, na frente de João Falcão, Gustavo, eu mesma, enfim, todo mundo que estava naquela sala da diretoria. O coronel Luiz Arthur respondeu, quando esses 2, devem ser malandros, moleques aí, e quando eles 2 aparecerem, liguem que a gente manda prender, manda buscar, para evitar constrangimentos à moça. Depois desse telefonema e dessa resposta pela tangente do coronel Luiz Arthur, superintendente da Polícia Federal, nós percebemos que continuamos sendo seguidos por alguns dias, eu e Gildo, mas pareceu se acalmar depois de um mês. Bom, só para esclarecer a vocês, eu tinha conhecido Gildo, como foi relatado aqui, em junho. Eu já conhecia ele de nome, mas eu tinha conhecido pessoalmente em 11 de junho de 1972. Eu sei a data com tanta precisão, porque era aniversário de Antônio Jorge, e meu irmão, e a gente estava fazendo uma festinha e a gente precisava encontrar, e eu combinei que Gildo fosse até a minha casa, a casa dos meus pais, me encontrar. E aí nós, para não me alongar muito, nós namoramos isso foi junho, em agosto nós começamos a namorar, em 28 de outubro de 1972 a gente casou na igreja, quer dizer, na casa dos meus pais, o padre foi lá. Eu acho que é importante observar aqui que a ação popular, era engraçado, eu quis tanto pegar a fala final, o trecho final da fala de Nara,
porque é uma graça ela lendo a história da cisão de Ação Popular, ali com menos de 10 anos, ela explicando as duas diferentes linhas que estavam motivando o racha, como a gente dizia, de AP. Então, era uma cisão que tinha como fundamentos a visão sobre o caráter da sociedade brasileira e, com base nesse caráter da sociedade brasileira, os caminhos da luta política que se deveria traçar no auge da repressão pós-AI-5, né? E, então, uma parte de Ação Popular maior se ligou ao PCdoB e a outra parte de Ação Popular, chamada Esquerda de AP, ficou como um partido independente, marxista-leninista, acreditando que a sociedade brasileira era capitalista e que, portanto, a luta pelo socialismo tinha que ser uma luta vendo com clareza que se tinha essa sociedade, nada do campo para a cidade, mas muito diferentemente. O que nós não sabíamos naquela altura, em 1972, possivelmente Gildo não sabia também, é que em novembro de 1971, a repressão obteve um quadro absolutamente completo do partido. No final de 1971, um militante de AP chamado Hugo Ramos de Faria fez um relato, deu um depoimento e traçou um organograma da organização, que para mim, ler esse relato no último domingo, foi uma coisa absolutamente chocante, porque havia ali relatos e esclarecimentos sobre os militantes que certamente nem o Fleury, que estava ouvindo o Hugo, estava sabendo e podendo inquirir naquele grau de detalhe o que era o partido, qual era a sua organização, como era a sua direção, como eram suas divisões, a questão regional e tudo mais. Nesse processo, o nome de 200 militantes, mais ou menos, foram abertos, incluindo o nome de Gildo. Isso foi em novembro de 1971. É muito provável que, com o processo de divisão da AP, essas informações não chegassem, embora os companheiros que estivessem presos em São Paulo, que souberam dessa delação toda, tentassem fazer chegar para fora todo esse conhecimento que a repressão tinha acumulado sobre o partido. Como a AP estava em processo de divisão, é bem possível que a chamada esquerda de AP jamais tivesse sido informada desse grau de conhecimento que a repressão já tinha do partido. Bom, também nós não sabíamos, nesses anos, nesse momento, nesses meses do que eu chamei o cerco final, nós não sabíamos, e só fomos saber muitos anos depois, que uma outra traição levaria à identificação completa do trabalho que a esquerda de AP tinha tentado manter no Nordeste do Brasil. Recife, em Salvador, Gildo aqui em Salvador, porque foi só, eu não vou me lembrar a data precisamente, eu tenho isso em documentos, mas foi só nos anos 90, entre 80 e 90, que nós soubemos que Gilberto Prata Soares, irmão da Madalena Prata Soares, que aparece comigo naquele vídeo, cunhado de José Carlos Novaes da Mata Machado, tinha, desde junho, exatamente junho de 1973, passado a colaborar com a repressão e vindo aqui a Salvador, morando ali na ladeira da Independência, fez uma entrega completa, porque se a repressão sabia quem eram os quadros, ela não tinha exatamente a localização de onde estava Gildo, onde estava Zé Carlos, onde estava, enfim, onde as pessoas estavam.
Mas com o trabalho de delação do Gilberto, esse quadro se completou absolutamente. E nós não sabíamos, não tínhamos, eu tenho certeza, embora isso esteja sendo alvo de bastante levantamentos, investigações, estudos, nós não sabíamos até que ponto nossas posições já eram frágeis. E eu me lembro que, apesar de não ter noção da gravidade das coisas, numa discussão com Gildo, eu perguntei por que nós não dávamos um jeito de sair do Brasil e ir para o exterior. E Gildo dizia que achava que, se ele fosse preso, como o enquadramento dele em termos, enfim, em termos da Lei de Segurança Nacional, etc., provavelmente seria reorganização de partido, clandestino, etc., ele tinha esperança que ele não ficasse preso mais do que 2 anos. E um pouco cansado de uma clandestinidade a que ele estava obrigado desde 1970, ele via ali a oportunidade de, depois da prisão, voltar a uma vida legal, talvez voltar a estudar economia, de onde ele tinha sido cassado, quer dizer, curso do qual ele tinha sido cassado pelo decreto 477 na Federal de Minas Gerais. E então ele preferia apostar que nós não estávamos ameaçados de coisas muito dramáticas como a morte. Há quem discorde disso e que acha que não, que Gildo sabia. Eu, que conversava com ele diariamente, o meu depoimento é no sentido de não, ele não tinha noção da gravidade dos acontecimentos. Quando, em setembro, nós viajamos para o Rio porque eu ia me inscrever no mestrado da UFRJ e também porque Gildo queria ir até visitar a família em Uberaba, em Veríssimo, e me apresentar para a família dele e tal. Quando nós chegamos no Rio em setembro de 1973, é que no encontro na UFRJ com alguns antigos companheiros, nós fomos informados das quedas que estavam acontecendo dramaticamente desde setembro com a ação popular. Nós fomos até Minas, fomos a visitar os pais de Gildo e voltamos para Salvador, e foi um momento muito tenso esse da viagem de volta de ônibus para Salvador, porque Gildo temia ser preso ao entrar em Salvador, coisa que não aconteceu, nossas prisões só aconteceriam alguns dias depois. Sobre essa questão das prisões, eu queria deixar com a comissão aqui alguns documentos. Eu fiquei realmente perdida entre documentos no fim de semana, mas eu escolhi alguns que eu acho que podem auxiliar um pouco mais o restabelecimento da verdade dos fatos e qual foi a responsabilidade efetiva da Polícia Federal nessas quedas, né? Eu gostaria de, se tiver tempo hábil, eu gostaria de apenas ler um pequeno trecho de um desses documentos ligados à Polícia Federal. Na verdade, eu tenho todos os... A prisão de um por um, né? A narrativa da prisão de Eudac, porque nós fomos presos entre meio-dia, creio eu, entre 11 horas e começo da tarde, todos fomos presos. Eu fui presa na frente do elevador Lacerda, Gildo foi preso ao sair de casa na Avenida Luiz Tarquínio, Eudac foi preso na Ladeira do Bonfim, o Antônio Litácio, eu não lembro onde foi preso, nem a Odívia. Nádia e a irmã dela, Fátima, que era menor, foram presas na Daniel Lisboa, em Brotas, e dessa forma, às 3 da tarde, estávamos todos no pátio da Polícia Federal, numa sala da Polícia Federal, de onde nós víamos o pátio e o mar, né, ali tão perto do Mercado Modelo. O mar parecia aquela coisa ali tão falante de liberdade, e nós presos ali, sem poder trocar nenhuma palavra. Foi o último dia que eu vi Gildo, aliás, a noite de 22 de outubro de 1973, foi a última vez.
Eu gostaria só de observar o seguinte: num desses documentos que eu estou deixando, Departamento da Polícia Federal, Delegacia Regional da Bahia, quando o Antônio Pinheiro Lemos encaminha à Justiça Militar, no dia 12 de novembro de 1973, encaminha, como eu diria, eu não sou muito versada nessas coisas de direito, mas encaminha um relatório sobre as investigações, como eles dizem, relacionadas com a desarticulação de organizações subversivas de cunho marxista-leninista, que vinham sendo processadas desde junho de 73 nesta área, sob responsabilidade e condução direta do CIE, ou dizendo na Bahia CIE. Aquele órgão delegou ao COD 6 o prosseguimento da operação e prisões, no dia 22 de outubro, dos elementos abaixo citados, Gildo Macedo Lacerda, e ele vai citar todos os outros. Mas o interessante é que neste documento, que é mandado, cujo ofício é do Ministério do Exército e é juntado com o Departamento da Polícia Federal, está dito: o nominado, Gildo Macedo Lacerda, foi entregue a uma equipe do CIE no dia 26 de outubro de 73 para prosseguimento dos interrogatórios. No domingo à noite eu tinha achado o documento assinado pelo coronel Luiz Arthur, uma cópia do documento, onde ele de fato encaminha Gildo para o CIE. Na loucura de ligar para a Tessa e dizer: achei esse documento, eu não sabia que a gente tinha e tal, e perdida em tantos documentos, na segunda-feira eu não consegui mais achar o documento, mas eu prometo continuar a procurá-lo no meio da minha papelada para juntar aqui. Isso realmente comprova, esse documento, que Gildo ficou preso no quartel do Barbalho até o dia 25, à noite pelo menos, e que no dia 26, ou madrugada de 25 para 26, foi entregue pelo coronel Luiz Arthur para o Exército Brasileiro, para ser finalmente executado em Recife no dia 28. Mas, voltando aqui a ordem que eu estou tentando dar a este caos, eu queria observar que no quartel do Barbalho, todos nós fomos muito torturados, Oldac, Gildo, eu, e eu sei que Gildo e Oldac estavam presos no quartel do Barbalho. Eu fiquei, no dia 23, eu fui conduzida para o Forte de São Pedro, e no Forte de São Pedro eu permaneci até 3 de dezembro. Fez 40 anos ontem que eu fui liberada. E você estava no quartel do Barbalho 25? No dia, eu estava presa no quartel do Forte de São Pedro, e eu era tirada do Forte de São Pedro, encapuzada, algemada, etc., para um lugar que, pelo tanto que eles rodavam, e pelo meu conhecimento, e pela ladeira que a caminhonete subia, eu suponho que também era o quartel do Barbalho. No dia 25, enquanto eles estavam me torturando, e eu informando que eu estava grávida, naquela situação triste de tortura, que a Glenda Mesaroba, que está na Comissão da Verdade, acha que, inclusive, isso envolve violência sexual, né? Porque deixar uma mulher nua sendo torturada, etc., etc., por um bando de homens que você não está vendo, etc., é também, além de todas as outras formas de violência, uma violência de caráter sexual. Naquela situação, foi que um dos torturadores me disse: você está querendo saber do Gildão? Mas eu devo lhe informar que ele foi para uma longa viagem, e dela eu não sei se ele volta. E depois de uma noite de tortura, eles me devolveram de novo para o quartel do Forte de São Pedro.
Eu queria dizer que, embora a prisão seja sempre uma coisa muito impactante, a tortura seja uma coisa indescritível, as mãos para trás. Lembra-se muito bem o depoente que teve conhecimento de que os companheiros Mata Machado e Gildo se encontravam permanentemente na sala de interrogatório e que uns 3 dias depois da chegada deles, nem o depoente e os seus companheiros conseguiam dormir com os gritos que vinham dessa sala de interrogatório, e que na madrugada do dia 27 de outubro de 1973, o depoente fora algemado com as mãos para trás, encapuzado, e levado a essa mesma sala de interrogatório, lembrando-se o depoente como se fosse hoje o cheiro horripilante de creolina que se misturava com vômito, fezes e sangue. E naquele momento, o depoente pôde ouvir gemidos, já enfraquecidos, dos maltratos sofridos na noite anterior, vindo a saber, logo após, se tratar dos companheiros Gildo e Mata Machado. No dia seguinte, mudaram a rotina por completo dos depoimentos tomados no DOI-CODE, onde era percebido por todos um silêncio que causava estranheza, quando vieram a saber que seus companheiros Mata Machado e Gildo estavam mortos. O depoente tem certeza contundente de que seus companheiros presos no DOI-CODE vieram a morrer pelos maus tratos físicos e psicológicos causados pelos seus torturadores. Que no dia 1º de novembro de 1973, o depoente foi posto em liberdade, tal e tal. Aí tem mais uma coisa. Dada a palavra defensora, ele respondeu que na madrugada de 26 para 27 de outubro, quando foi retirado de sua cela para prestar depoimento, o depoente afirma que por baixo da sua venda ficavam frestas que lhe possibilitavam a vista do chão e viu companheiros ali deitados e pelo movimento que fizera o seu carcereiro, percebeu companheiros deitados no chão agonizantes. E aí ele confirma que era José Carlos e Gildo. Obrigada. Mais do que isso, eu acho que tem um trecho um pouco mais sério do depoimento do Rubens Manuel Lemos. O Rubens diz o seguinte: José Carlos Novaes da Mata Machado foi assassinado nos porões da ditadura militar, mais precisamente no DOI-CODE em Recife, Pernambuco, fato ocorrido em outubro de 1973. Na condição de preso político, torturado e vítima da ditadura militar, nas mesmas dependências do DOI-CODE Recife, cumpre-me dizer o seguinte: levado que fui aquele período e momento para uma sessão de torturas, encontrei um jovem de cuecas, sangrando pela boca e ouvidos, que debruçado sobre uma mesa, tendo ao lado um outro jovem, que me pareceu já estar morto, dirigiu-se a mim com extrema dificuldade e falou: companheiro, meu nome é Mata Machado, sou dirigente nacional da AP, estou morrendo, se puder, avise aos companheiros que eu não abri nada. Isso foi o que eu vi e ouvi e reafirmarei diante de qualquer instância, seja ele de ordem político, congressual, jurídico ou militar. O Rubens já morreu. E esse outro companheiro, o Rubens não garantia que era Gildo, mas pela descrição e pelo jeito, por todas as coisas, seria o Gildo. Bom, eu vou deixar com vocês também os dados do cemitério da Várzea, onde foi enterrado homens de identidades desconhecidas, sexo masculino, idade 25 anos. Aí um outro enterro, idade 30 anos. São 3 corpos enterrados e entre os 3 tem a anotação do que foi exumado e transladado para Minas, que foi o Zé Carlos. Então, eu acho que em termos da comprovação de que Gildo foi morto sob tortura, não falta
não falta nada, né? Isso já é hoje. Se em 1982, em 1980, 82, quando eu escrevi A Revolta das Vísceras, eu não podia ter nenhuma noção disso, hoje eu já não tenho nenhuma dúvida de que foi assim. Neste quadro, com o marido assassinado, eu grávida, tendo que enfrentar só com o suporte da família e dos amigos, essa fase, correndo alto risco de depressão, suicídio até, eu acho que a força fundamental que eu recebi para me manter viva foi mesmo da minha gravidez. Então, eu acho que eu consegui me manter viva, se em segundo lugar foi pela minha família, a quem eu não podia infligir mais um sofrimento, e aos meus amigos, e a mim mesma, mas em primeiríssimo lugar foi porque eu estava grávida. E eu sentia que eu tinha um compromisso fundamental com a pessoa, com o filho, eu achava que era um filho, era uma filha, com o filho que iria nascer. Então, eu acho que a minha história, o que aconteceu depois, a minha demissão da universidade, eu trouxe para vocês também o documento em que o Ministério da Educação, em novembro de 75, avisa a universidade que a minha contratação como auxiliar de ensino, concursada que eu tinha sido, não era recomendável. Não diz que é para me demitir, mas diz que não é recomendável. A universidade segura, em fevereiro, me manda um telegrama me demitindo, né? Então, tudo isso, para mim, é muito menor do que se Gildo não tivesse morrido, essas coisas seriam enormes na minha vida. Mas como houve o assassinato de um companheiro que eu precisei lidar a minha vida inteira com a ausência do corpo, com este buraco, né, na constituição da personalidade da minha filha, como eu tinha que lidar com isso todo o tempo, aquilo que aconteceu comigo, para mim, sempre ficou um pouco na sombra. Só depois de décadas de análise, eu fui compreender que também eu era uma sobrevivente. Eu fui compreender que eu também fui profundamente impactada a cada passo, e não só pela morte de Gildo, mas também pela minha própria prisão, pela minha própria tortura, por todas as consequências que a gente tem que enfrentar após uma história desse tipo. Em linhas gerais, eu acho que é isso que eu posso dizer para vocês. Só acrescentar o seguinte: a certidão de nascimento da Tessa, com o nome do pai, levou 15 anos para sair. E Zé Sérgio, Gabriele e Emiliano, mais uma vez, foram assim testemunhas preciosas assim no processo, para dizer sim, Marilúcia estava grávida, sim, Marilúcia era casada com Gildo, porque como a minha certidão de casamento era Gildo com o nome de Cássio de Oliveira Alves, e eu não tinha nenhuma certidão de óbito do Gildo. Até hoje a certidão de óbito é uma ficção, né, porque morto nos termos da lei, não sei das quantas, ninguém é morto nos termos da lei, alguém é morto por alguma razão. Então, nós ainda precisamos ter uma certidão de óbito real. Então, essa história da longa ausência de uma certidão de nascimento para Tessa, para mim, é o que encerra este depoimento, e eu agradeço muito a possibilidade de contar tudo isso aqui, nesta reitoria, onde eu participei de tantas assembleias em 68, e onde eu ouvi tantos concertos até 1972. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Eu tinha uma coisa que ficou realmente ainda hoje, você, quando fala da sua tortura, não se detém tanto, pelo menos me pareceu. Eu fiquei querendo saber alguma coisa a mais, assim, no sentido,
dos seus torturadores, se você tem o nome de alguns, se identifica, se depois você tem possibilidade de ter visto ou ter esses torturadores, e quanto tempo levou esse período que você teve sob tortura, especificamente sua tortura? Olha, eu fui torturada há poucos dias, né? Eu diria que foi entre os dias 23 e 25. Depois do dia 25 não me torturaram mais, não. Agora, eu não sei o nome. Teve um momento, enquanto estava tomando choque, que minha venda caiu. Mas quando você fica com venda muito tempo, quando a venda cai, você não enxerga, você está com a visão muito embaçada. Os nomes que eu deixo aqui, afora do coronel Luiz Arthur, são nomes dos agentes que nos prenderam. Todos esses nomes estão nessa documentação, porque nos depoimentos que eles têm que fazer na auditoria militar, eles contam que horas e como nos prenderam e tal, e aí tem o nome deles todos. Mas eu não sei. Eu sei que existe um documento aqui relativo à OUDAC, que é o seguinte... talvez o OUDAC, no dia que ele resolver depor aqui, não sei se ele já depôs, talvez ele tenha algum nome, não sei. Eu achei entre os meus documentos uma solicitação do general Heitor Fontoura de Moraes, comandante da 6ª Região Militar. Solicito a competente autorização do 5º Exército, a fim de que o OUDAC de Miranda, presentemente preso em organização militar desta região militar, como indiciado em inquérito a cargo da Superintendência de Departamento da Polícia Federal da Bahia, seja remetido ao QG da 4ª alguma coisa militar em Recife, para prestar depoimento de interesse da respectiva agência de informações. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria elevados protestos de estima e consideração. Esse é já em 29 de novembro de 1973 que o general Heitor Fontoura de Moraes solicita que o OUDAC seja levado para Recife. Portanto, o OUDAC ficou preso no quartel do Barbalho se isso aqui foi atendido, do dia 22 até o dia 30 de novembro, provavelmente, dia 22 de outubro até 30 de novembro, ele deve ter ficado no Barbalho sob tortura o tempo todo, não sei se ele conseguiu ver alguém. Eu estou passando esse documento também para a comissão. Mas não sei. Uma das coisas que eu, como jornalista, lamento profundamente, é que o único nome que eu posso reiterar é o nome do coronel Luiz Arthur, todo o tempo. Bom, como um acordo na comissão, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer por escrito e, por favor, Graça, você pode receber. Eu peço aos meus colegas de comissão que queiram fazer alguma pergunta. Você tem alguma coisa, Jovem? Não? Quer falar? Se alguém quiser fazer via microfone também, está à disposição. Bom, eu vou fazer uma pergunta meio no tema meio desagradável. Você colocou que tempos depois é que você percebeu que poderia ter conotação sexual, ter o fato de ser torturada nua. Sinal, era uma das técnicas utilizadas para homens e para mulheres, para quebrar a autoestima, quebrar a defesa, colocar os interrogados nus. Quando você fala, além desse do desnudamento,
O tipo de tortura que você sofreu foi espancamento, pau de arara, é isso? Pau de arara. Eu, na verdade, afora desnudamento, eu sofri choques elétricos, bastante, e espancamento. É fundamentalmente isso. Você está grávida pode ter ajudado de algum jeito? O fato de eu estar grávida talvez tenha ajudado na continuidade, porque teve um momento que queriam que eu fizesse um exame médico. E uma das coisas pedidas é que eu fizesse um raio-x de tórax. Eu não sei exatamente porquê. E eu me recusei, eu disse, eu não posso fazer um raio-x de tórax porque eu estou grávida e eu não vou ameaçar a vida do meu filho. E daí me levaram, para constatar se eu estava grávida mesmo, me levaram naquele hospital que tem no alto da ladeira dos Galés. E eu me lembro que foi um momento extremamente... foi um momento muito difícil, porque eu já sabia que Gildo tinha morrido, e tinham me levado de novo, vendada, algemada, etc., e eu tinha a esperança de que neste hospital, para onde enfim, eu sabia que eu estava no hospital, que eu ia fazer um exame ginecológico, e eu tive a esperança de encontrar algum dos colegas. Eu sabia que meu irmão, que era médico, estava estudando medicina, servia eu acho que num quartel da Marinha, ele dava plantão também. E eu tive esperança de encontrar algum colega conhecido dele nesse hospital do alto da ladeira dos Galés, mas não encontrei ninguém. Me deixaram numa sala isolada, numa sala onde tinha outras mulheres grávidas, só que eu estava algemada, então era uma situação muito constrangedora ali, né? E aí devem ter constatado que eu estava grávida mesmo e, por alguma razão, devem ter decidido que eu não seria mais torturada. Aqui tem uma pergunta. Eu não... Nos documentos, aqui a pergunta lembra, identifica mais órgãos militares que fizeram parte de sua prisão? Não lembro. Para mim, é assim, eu sabia que a Ação Popular, por exemplo, era um partido da especialidade do CENIMAR, do Serviço de Informação da Marinha, mas... Para mim, sempre que eu vi farda, foi do Exército. E o quartel do Barbalho, o quartel ali do Forte de São Pedro, era tudo do Exército. Então, eu não lembro, eu só lembro dos agentes da Polícia Federal, lembro do coronel, até porque, como o Gildo, quando estava preso, estava com uma infecção no pé, e eu não podia falar com ele. Sempre que o coronel Luiz Arthur, sempre que o Luiz Arthur entrava na sala, eu dizia, por favor, mande ele para um médico, ele está com febre. E o Luiz Arthur dizia, se acalma que eu vou mandar, né? Aquele jeitão dele lá. Então, eu não lembro, para mim é uma coisa muito localizada, na minha experiência, ali, entre gente do DOI-CODE, né? Eu acho que a tortura no Barbalho é agente do DOI-CODE mesmo, e Exército e Polícia Federal da Bahia. Alguma pergunta mais? Alguma coisa? Não? Então, Marilúcia, fico com a certeza que precisamos dar um salto de qualidade e buscar também justiça. Quando terminarmos os trabalhos dessas comissões da verdade, quando seus porquês forem todos os 4 porquês de seu trabalho forem respondidos
E quando fizerem justiça, eu acho que a resposta do para quê nós vamos ter. Para que serviu tudo isso, eu acho que é para termos uma pátria verdadeiramente livre, soberana e democrática.